Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Porto Educast. Eu sou o Rogério Lourenço, aqui da Porto Educ, e a gente começa agora mais um videocast para você que está aí do outro lado. Lembrando que esse é o primeiro videocast do ano, a gente já teve podcast já, começando 2023 com o pé direito, e agora em formato de vídeo, porque eu não tô sozinho. Hoje eu tenho um convidado muito especial para falar de um assunto que a gente fala na entrelinha durante todo o nosso ano. A gente fala de seguro, né? Vários tipos de produto, desde o auto, residência, vida, mas tem ali um bracinho de uma parte do seguro que a gente não fala muito, que é chamado de sinistro. E o sinistro nem sempre é só um lado negativo do processo de seguro. A gente vai entender hoje o quanto um sinistro tem de oportunidade, de possibilidade, de benefício, junto com um especialista aqui no ramo comigo, que tem um currículo assim, ó, pra lá de enorme. Eu tô com o Márcio Alencar, que tá aqui conosco, palestrante, especialista em sinistro, profissional com mais de 22 anos de atuação aqui na Porto. Bem-vindo, Alencar. Que legal ter você aqui conosco, meu. O prazer é todo meu, não vi a hora. Olha aí, galera. O primeiro do ano e você vai ouvir falar de quê? Sinistro. Olha que bacana. É que eu falo, sinistro nem sempre é sinistro, né, poxa? Nunca é, né? E a gente sempre tá juntos, assistindo aqui esse trabalho maravilhoso. Eu não vi a hora de estar aqui falando com vocês, trocando essa ideia pra gente desmistificar um pouquinho desse nome tenebroso, sinistro, né? Vamos até deixar uma sugestão. Vamos mudar o nome de sinistro para colocar algo com uma conotação assim positiva? Seria uma boa ideia. Mas acho que o pessoal tá acostumado com sinistro. Vamos nessa, né? Vamos tirar ficou. Isso, né? Já ficou. É isso aí. Então, ó, eu vou bater um papo com você, Alencar, pra gente falar e desmistificar um pouco o sinistro como uma parte que só vai dar dor de cabeça pro cliente, pro segurado, e não é bem isso. Tem muita solução em caso de sinistro em vários produtos que eu não conheço, que eu acho que você que está assistindo também não conheça, você corretor, você cliente, e nada como um especialista para trazer isso aqui pra gente. Vou dividir esse papo assim, começar com 4 blocos que eu tenho curiosidade pelo que eu li, pelo que eu estudei, e quero levar essas respostas dessas curiosidades para quem está assistindo, para falar um pouquinho de franquia, Alencar. A gente sabe que a franquia é uma parte ali do sinistro, e eu queria entender o que é a franquia, ela existe para quê, em que momento existe essa franquia, quem paga também a franquia, né? Porque a gente sabe que a franquia é uma participação ali do segurado, mas traz pra gente no detalhe como que funciona. Legal, Rogério, muito bacana, e é muito importante você saber disso, já no momento da contratação, ali conversando com o corretor, vai fechar o seguro, você já entender esse ponto. A franquia nada mais é que franquia ou participação obrigatória do segurado, como dizem em algumas outras condições gerais, em outras apólices, é o momento que você vai contribuir com um valor ou um percentual sobre uma cobertura que você aciona por uma perda parcial. Sabe aquele momento que você teve uma colisão no carro, mas você só vai arrumar um conserto? Então você vai ter que pagar essa franquia, né? E nesse momento que você teve essa colisão, acionando essa cobertura, pagando essa franquia, você precisa ter a ciência de que na contratação você pode e tem a opção de contratar com ou sem a franquia. Basta você conversar com o corretor e já entender um pouco mais sobre esse assunto. Chama de isenção de franquia, né? Em alguns casos, legal. Muito bem. Ou também dá para diminuir a franquia pela metade em alguns casos, né? Sim, dá também para diminuir a franquia. Tudo isso vai estar correlacionado com a questão preço-benefício. Porque aquela história, né? Você vai fechar o seguro, você diz, o seguro tá muito alto o valor, tá muito caro. Então você precisa entender um pouquinho essa questão, né? E aí dá para trabalhar os 2 pontos. E é legal o corretor, se você está assistindo a gente, informar isso para o cliente é leigo, ele não sabe que existe essas formas de contratação. Então, fala para o cliente, poxa, você não quer pagar a franquia? A gente consegue contratar a isenção da franquia. Ou você não quer pagar o valor integral da franquia? Vamos diminuir pela metade para você pagar só a metade? E ele vai ajustando isso ali na cotação e gerando uma proposta que faça sentido para o cliente contratar, né? É isso aí, Rogério. E até aquela questão de você deixar a pólice de uma forma que atenda o cliente, né, corretor? E o cliente, por sua vez, naquele momento, também mostrar para o corretor a sua necessidade, tanto na questão preço, como também na questão benefício. Então isso é muito importante, na hora de fechar, você ter essa conversa, porque o sinistro vai ser acionado e a franquia, certeza, estará ali
para poder fazer parte, o valor ou esse percentual que a gente comentou. Sim, legal reforçar para você que nunca fez seguro ou fez o seguro e acabou não acionando, nem todos os casos precisa fazer o pagamento da franquia, né? Tem algumas situações, né, Alencar, que não existe cobrança de franquia, como, por exemplo, um seguro alto, uma indenização integral. É isso aí. Não tem franquia. Ou quando você aciona a cobertura de terceiros no seguro alto. Também não tem franquia, Não certo? tem franquia. Aí. Muito bem. É isso aí. Então veja que a franquia não é algo tão ruim. Você só precisa entender ela como um todo na contratação de todas as coberturas. Como eu disse, tem algumas que tem um percentual. Então, esse percentual quanto? É 10%? É 15%? 20%? Por exemplo, o seguro de celular é nessa modalidade. De nessa percentual. modalidade. Legal. A gente falando de celular tem essa modalidade. O residência também, questão de um vendaval também tem a participação sendo percentual ou um valor mínimo. Então, cada um vai ter sua regra. E se você está falando de automóvel, aí você já também faz o mesmo sentido e contrata como um todo, entende como um todo. Tanto para o automóvel como para a residência e outros seguros que você vai contratar conosco. Eu dei um exemplo aqui de RCF. RCF é um termo técnico que a gente usa, que traduzindo é responsabilidade civil facultativa, que é uma cobertura para o terceiro, né? E eu, de verdade, Alencar, eu considero a cobertura do terceiro até mais importante do que a minha própria cobertura. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Eu tô aqui com o meu carrinho, dirigindo aqui na Paulista, a gente tá gravando aqui perto da Paulista, e aí eu bato num terceiro. E aí o meu terceiro é um motorista de um aplicativo, não sei. Ou ele usa o carro porque ele precisa, é extremamente importante para ele. Eu bati o meu carro, não tenho dinheiro para arrumar, beleza. Quando eu tiver dinheiro eu vou arrumar. Agora o terceiro, ele não vai esperar. Quando eu tiver dinheiro eu pago o seu conserto. Não, ele não vai esperar. Para ele, poxa, é urgente, ele precisa daquilo. A culpa foi minha. Então, olha como é importante ter cobertura para o terceiro. É tão importante quanto para si mesmo, e para mim, Rogério, eu acho para o terceiro mais importante ainda. Sim, Rogério, eu concordo com você. E até uma questão, você que está aqui assistindo a gente, entenda e veja esse ponto como uma questão financeira mesmo. Como o próprio, né, Rogério, você acabou de colocar, né? Imagina você colidindo na traseira de uma pessoa, desce para acertar aquela questão e você não tem dinheiro. E agora? Então, é um momento que você tem a obrigação, quando você causa um dano a um terceiro, você tem a obrigação de reparar. Que seja um automóvel, que você venha colidir num portão, por exemplo, ou um muro, você vai ter que fazer essa reparação. E tão importante também a contratação é você saber quanto você tem que contratar para essa cobertura. A gente vê muito aquela questão, fala assim, não, deixa meu seguro aí de uma forma mais em conta. Então a gente até brinca, vamos fazer as coberturas mais básicas. Mais básica possível. E aí você contrata por uma questão de terceiro, por exemplo, 50 mil reais. 50 mil hoje não paga mais nem um Uno praticamente. Pois é. Então olha só, imagina você que tá aqui me vendo agora, nos vendo, nos ouvindo. Pensa o seguinte, se você contratar 50 mil reais, e aí dentro do que você falou, né, Rogério? Você vai lá, e vou usar você como exemplo, né? Você vai e colide na traseira de um carro. Naquele momento ali, tudo certo, você fala, não, eu tenho seguro, tá tranquilo. Só que aí você vai chegar na sua casa, a conta para pagar o veículo terceiro, ficou 100 mil reais. E aí, como é que fica isso na hora do seguro? Eu tenho 50 mil, e os outros 50 mil? Vai sair do seu bolso. E aí, como é que fica? A casa cai, de verdade. Então eu tô rindo aqui, gente, porque eu tô pensando numa situação que pode acontecer e acontece todos os dias aqui na seguradora, né, Alencar? Isso é mais comum do que imagina. A gente tá falando do exemplo de seguro alto, e hoje um carro popular, gente, tá na faixa de chegando a 100 mil reais. Um carro, sim, um HB20, que é um carro popular, tá quase 100 mil reais. Então 50 mil... Infelizmente é um valor pouco, né, hoje em dia para cobertura. Muito baixo. Se você consultar hoje, até fiz isso também, joga aí como o pessoal diz, né, brinca aí no Google, você vai ver que o carro popular hoje, eu não vou falar as marcas, porque pode, né, pra gente não colocar aqui em xeque marcas, mas você pode ver que um carro popular hoje está entre 70 e 80 mil reais. Então, já que a gente está falando de responsabilidade civil de terceiro, né, imagina, se você contratar 50 mil, você vai ter que escolher aonde, se você tiver um problema, onde você vai bater o seu carro. Então, não é bem assim, né? Então, tem que ter uma atenção muito grande. E outra, pessoal, é uma cobertura que se você ver o valor da cobertura, para a sua proteção, pense financeiramente. Imagina
quanto isso vai tirar o estresse do seu bolso e daquele momento que você já está passando. É que assim, quando a gente fala, poxa, vou contratar R$200 mil de cobertura para terceiros, isso já tem uma conotação de valor alto e que esse valor alto pode chegar até mim para eu pagar uma parte dele. Não, né? Quando eu coloco 200 mil de cobertura, isso para eu pagar no final vai aumentar pouca coisa no valor do seguro. Às vezes não chega uma diferença de R$100, gente. Então, se você paga lá R$115 para uma cobertura de 50 mil, você coloca mais 150 mil, a diferença não é R$100, não é R$200, é muito baixo o valor, por conta de todo o risco. Aí, se você pensa, como eu disse, vamos pensar financeiramente no negócio, eu vou pagar R$200 a mais no meu seguro? Você prefere pagar R$200 a mais ou 200 mil a mais em juízo por um dano que você causou a alguém? Olha como o seguro nesse momento vai te ajudar, né? Show. Eu tô lembrando aqui de uma apólice de um colega meu, de um seguro residencial. E ele teve um incêndio na casa dele e o fogo da casa dele atingiu a casa do vizinho. E essa cobertura que ele tinha de terceiros pagou a indenização, porque manchou parede, danificou janela, que era de madeira do vizinho, e o seguro cobriu. Eu falei, poxa, olha como o terceiros vai muito mais além só de uma apólice de auto, né? Sim. E numa residência funciona super bem também. Funciona super bem, e você, é bom sempre pensar e desmistificar, né, aquela questão que diz, né, seguro é algo ruim, eu tenho que pagar e não uso. Mas pense, melhor você ter uma apólice de seguro e realmente não precisar usar. Mas se tiver a necessidade, você está amparado com diversas coberturas e aquele valor que você pagou no seguro, tenha certeza, foi muito baixo diante do que você vai não só garantir para aquela pessoa que você causou um dano, mas até mesmo restituir todo o seu patrimônio que você levou anos para construir. Né? Verdade. E aí já vem aquele transtorno grande quando não tem essa cobertura de seguro. Eu costumo dizer assim para o cliente, se você não quer ter transtorno, além de só contratar um seguro, você precisa saber o que o teu seguro oferece. Porque tem tanta cobertura extra, tem tanto benefício, facilidade para o dia a dia, que vai além só da proteção, que isso vai te trazer um ano de proteção muito mais confortável, muito mais seguro. E ter um produto que traga benefício, que dê vantagem para o cliente, facilidade, além de toda essa segurança e tranquilidade, é essencial. Qual o papel do corretor, Alencar? O que você acha da importância dele levar esse conhecimento para o cliente dele? E quem é cliente também, buscar informação no aplicativo da Porto, questionar mesmo o corretor. O que eu estou ganhando com isso, corretor? O que esse produto tem de diferente para me ajudar no dia a dia? Como que isso vai facilitar a minha vida, né? Eu fazendo um seguro com você. Tem essa importância? Tem, uma importância muito grande. Só no que ele perguntou aqui, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando sobre o assunto, né, Rogério? Mas olha só, o corretor, por sua vez, né, você, corretor que também está nos assistindo aqui, é bastante complicado, né? Quando você vai mostrar para o seu cliente aquela apólice, os benefícios dela, mas ele tá com aquele pensamento no preço. E aí você não consegue, e muitas vezes, demonstrar quanto benefício tem numa apólice de seguro. Por exemplo, você contrata uma apólice para o seguro do seu carro e você tem serviços para sua residência. Olha que bacana. Você tem serviços para o seu pet. Você tem desconto na franquia. Então, muitas vezes, corretor, é mostrar esses benefícios antes mesmo de falar da questão preço. E você, cliente que está aqui nos assistindo também, tenha esse entendimento num viés financeiro mesmo, antes de você olhar o valor final, mas veja o quanto isso vai te trazer de benefícios. Por exemplo, se você chamar hoje uma pia da sua casa entupiu, você contratou automóvel, você tem a pia da sua residência que entupiu, você precisa chamar um encanador. Então, quanto custa o encanador hoje? E esse valor já estará embutido ali na sua apólice. Olha que vantagem e olha que serviço. Legal. E além da facilidade de ter um profissional à sua disposição, é a segurança de um profissional da Porto entrar na sua casa. Porque hoje, se eu preciso de um encanador, o que eu faço? Eu vou no Google, encanador, eu pego o telefone de alguém e aí eu entro em contato e chamo essa pessoa para vir em casa. É um desconhecido, uma empresa que eu não conheço, qual é a garantia de segurança, a garantia da prestação de serviço que eu vou ter.
Diferente de chamar Porto e vir um profissional qualificado, identificado, eu recebo um SMS, né, uma mensagem informando quem é o prestador. Olha, o Alencar que vai chegar aqui em casa e ele tem um código de verificação, que é a validação de segurança. O código dele é 123, por exemplo. E aí eu posso perguntar para o prestador, qual que é o teu código? Para saber se é ele mesmo que está entrando na minha casa. Isso é muito incrível, né? Isso é fantástico, né, Rogério? Até porque não só nessa situação, com todas essas situações, você vai ter um profissional bem vestido, limpo, entendendo tudo que você já solicitou para o nosso atendimento. E aquela questão, né? Nosso time do Porto Socorro, né? Você já imaginou? Você tá em casa ali, ou entupiu, você chama a Porto, chega lá. E aí nós temos lá, né? Aquela questão também na viagem, você fala, eu vou tranquilo, vou para um lugar que não tem nem sinal. Quando você chega na cidade, você vê um caminhão da Porto passando, você vê uma moto, você vê o Porto Serviços. E ainda, quando a gente tem agora também, né, esse serviço, nós temos um carro próprio para quando tiver uma questão de alagamento, nós temos um carro próprio para essa questão. E ainda, um jet ski para salvar ou ajudar essas pessoas que esse momento. Então, pense em quanto benefício você não tem na sua pólice. Nós torcemos para que você não tenha necessidade de utilizar, mas se precisar, a Porto tá aqui. Isso é muito bom. E é uma variedade de produtos e soluções para o cliente que a gente consegue estar presente na vida dele. A gente fala assim, do começo da vida até o final da vida, né? Se a gente falar de uma previdência infantil, de um plano de saúde, é bem bacana a gente poder estar próximo do cliente nesses momentos. Vamos voltar um pouquinho no seguro alto? Porque eu fiquei com uma dúvida, a gente falou de sinistro, a gente falou da colisão, da franquia, deu alguns exemplos, e tem algumas coberturas, isso vale para seguro alto e para outros seguros também, que a gente pode contratar e ir montando um combo ali que atende a nossa necessidade, né? É igual a gente vai comer um lanche no fast food. Poxa, eu quero a batata grande, eu quero o meu lanche com 2 carnes, eu quero um milkshake, refri, nuggets e por aí vai. Isso aí. E no seguro a gente também pode ir colocando coberturas e facilidades que pra gente serve melhor, né? É isso aí, velho. Agora, carro reserva. Tem na Porto? O que não tem, né? Tem sim, tem carro reserva. O carro reserva é uma cobertura também muito importante para você, cliente, que utiliza o seu veículo todo dia. E você não pode ficar sem o seu veículo, não só para a questão de locomoção até o seu trabalho, ou porque você leva seu filho na escola, ou você tem um familiar que precisa ali da utilização do carro, você tem que ter aquele veículo à sua disposição. Então, você tem que ter essa cobertura contratada, que é o carro reserva. Como funciona essa cobertura? No momento que você tem ali, só teve o sinistro, você precisa utilizar essa cobertura, você vai entrar em contato com a nossa central 24 horas, lembrando que ela será automaticamente liberada a partir do momento que é aprovado o reparo do veículo ou se houve perda total. Então você já consegue utilizar. De novo, entre em contato com a central 24 horas, ela vai fazer a liberação. E outro ponto que não pode esquecer é quanto tempo você contrata. Lembra, corretor? Não deixa de falar isso para o nosso cliente que está aqui nos ouvindo também. E você, cliente, atenção nessa questão. Quando você vai contratar carro reserva, você tem que escolher quantos dias você precisa. Por exemplo, nós temos lá 7 dias, 15 dias, 30 dias ou ilimitado. Como é que é a questão do ilimitado? Até o veículo ficar pronto ou até a finalização do processo. Então, muitas vezes, você precisa entender, poxa, o meu sinistro, o veículo, no caso, para ficar reparado, vai demorar 20 dias. Se você contratou só 7 dias de carro reserva. Então, aí você pode ter a questão, poxa, não atendeu. Não é que não atendeu, foi a opção que você fez. Então, quando falar de uma determinada cobertura, e usamos aqui para automóvel, mas tem outras coberturas, como a gente falou, no residência, né? Você precisa entender cada cobertura para que ela possa te atender. Existe um limitador para cada perfil de cliente, e isso é muito legal, porque se é um cliente que precisa de menos, contrata menos, se precisa de mais, contrata mais, se não precisa de carro reserva, olha, não precisa porque a minha família tem 3 carros, na ausência de um eu tenho outro para usar, não contrata também. E isso é legal, é personalizar como o cliente precisa de fato. É isso, você falou tudo, personalizar. E aí, cliente, é o momento que você pode dizer isso para o nosso corretor. Ele vai conseguir te ajudar, e aí você dizendo isso para ele, ele vai personalizar para você e vai conseguir trabalhar aquilo que você tanto deseja, que é a questão preço. E aí você vai encaixar isso conforme o seu financeiro pode. O que não pode é ficar sem uma pólice de seguro.
Isso hoje, nos dias atuais, é muito complicado diante toda a gravidade que a gente está vivendo. Desde você perder o seu patrimônio por um dano que você causou um terceiro e tendo que pagar um terceiro, como você, em um determinado momento, ter uma questão de um furto ou de um roubo. Então, você precisa ter o seu patrimônio resguardado. Aí vamos numa segunda situação então, Alencar. Eu não contratei carro reserva, tive um sinistro. E eu ouvi falar de um tal de crédito de transporte por aplicativo. Como que funciona isso daí no seguro alto? Muito bem. Você precisa ter a cobertura contratada para utilizar ou o carro reserva ou o aplicativo. Aí que tá. Por isso que eu te perguntei. Porque tem gente que acha que, poxa, se eu não contratar o carro reserva, eu vou ter o transporte por aplicativo. Mas eu preciso ter a contratação. Isso. E aí, na hora do sinistro, eu escolho se eu quero o carro ou se eu quero usar um saldo para andar de transporte por aplicativo. Isso. Porque o que é super legal também. Até eu já me empolgo para falar, porque eu já ouvi experiências. Você não vai pagar combustível andando de transporte por aplicativo, não paga estacionamento, não paga pedágio. Aí quando você pega um carro, é um carro da locadora, você vai ter que ter o calção, cartão de crédito com limite. Então tem todo esse cuidado aí que o cliente tem que ter. E que no transporte por aplicativo dá para ficar um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo, é isso aí. Então essa é a decisão que você vai poder tomar na hora que você contrata a cobertura. Porque como você falou, né, você prefere, né, Rogério, poxa, você prefere o aplicativo. Legal, mas tem umas pessoas que falam, não, mas eu prefiro ter a comunidade de andar sozinho no carro, eu não tenho horário para chegar. Então tem essa possibilidade de você também poder escolher isso lá, já com a cobertura contratada. Bom, Alencar, maravilha. E a gente, quando tem então esse sinistro, essa colisão, e precisa fazer um reparo, como que é? Tem oficinas credenciadas? A gente indica alguma? O cliente vai onde ele quer? Quais são essas opções? Boa, tem todas as opções que você falou. Mas olha só, temos sim a vantagem de você escolher uma oficina credenciada. Você vai ter a garantia vitalícia do reparo enquanto o veículo estiver com esse terceiro. Você tem ali também a garantia do controle de qualidade desses reparos, que nós, Porto Seguros, vamos estar ali observando isso. A utilização de peças originais e genuínas no seu veículo. Você sabe que no final, no momento de uma venda, isso também é muito importante. Fora todo o serviço que você tem ali de prestação e acompanhamento da Porto. Lavagem do automóvel e até alinhamento e balanceamento, caso seja necessário para aquele momento. Então, olha quanta vantagem que você tem quando você escolhe uma oficina credenciada. Que maravilha, eu acho isso importantíssimo, até pela garantia. Poxa, fiz na oficina referenciada, passou ali 30 dias, está acontecendo alguma coisa que não é comum. Onde que eu levo? Tem a garantia de voltar na oficina para entender o que aconteceu e reparar algum tipo de erro, né? Sim, até porque nós vamos ter feito esse checklist. E se você não gostou, por ser uma credenciada, nós vamos voltar até lá e vamos reparar ou te explicar aquele ponto que foi consertado ou tirar a sua dúvida com base naquele serviço. Show. Aí eu contratei um seguro então, tô aí com exemplo do carro, né? Tô ali com o meu carrinho, tive um sinistro. Uma colisão, passei por uma enchente, um roubo, um furto. Para quem eu peço socorro? Onde que eu abro esse sinistro, eu faço, né, essas solicitações? Olha que bacana, né? Aqui na Porto você tem muitos canais. O primeiro canal que a gente vai falar é o Super App, né? Você, a partir do momento que você baixa o Super App da Porto, você consegue abrir o sinistro, você consegue solicitar serviço. Por exemplo, seu pneu furou. E agora? Você está indo para uma reunião importante, tá lá, né, todo bem vestido, bem vestida, e o pneu do carro furou. E agora? Com o Super App você consegue ali solicitar na hora. Fora que você tem todo o acesso à sua pólice de seguro. Você também consegue verificar, né, o que você contratou. Então eu posso acionar serviço, um guincho, por exemplo, a troca de pneu. Posso também abrir sinistro? Abrir sinistro, enviar as fotos. O abrir sinistro já faço até um ponto aqui. Não só chamar o guincho para você, como também para o terceiro. Olha que bacana. Você consegue tirar a foto ali no exato momento do sinistro e já pelo aplicativo enviar para nós. Além do aplicativo, você também tem o WhatsApp. E aí, você tem o WhatsApp instalado da Porto aí no seu celular? Precisou, eu tô nervoso, e agora? Só pegar o WhatsApp e manda o WhatsApp para nós que nós vamos atender. E também tem todo o nosso time na Central 24 horas que vai te ajudar nessa questão. Por exemplo, para vistoria, né? Você não tem um aplicativo. Já tô triste com isso e sei que você vai baixá-lo. Mas olha, vamos supor que você não tem um aplicativo.
você entra em contato com a nossa central, nós vamos mandar um SMS com link para você já enviar as fotos. E isso vai te dar muito mais rapidez e conforto e, para nós, agilidade no momento da vistoria. Tudo muito rápido. Incrível. E, além disso, a central 24 horas também, né? Tem Super App, tem o WhatsApp, e aí quem quer ligar, precisa ligar, ou precisa, às vezes, detalhar algo na fala, central 24 horas aí, 7 dias por semana, dia e noite à disposição, né? É lógico. E ainda digo, né, não só a central, mas veja, a gente volta por app, que é uma questão muito bacana, que tá com você o tempo inteiro. E todas as funcionalidades que você precisa está ali, na palma da sua mão, pronto para você nos contatar. A gente falou do Super App em um outro episódio aqui, a gente falou de várias coisas bacanas, e tá disponível já tanto para iOS quanto Android, né, Alencar? É isso aí, tá disponível lá. E ó, eu assisti esse episódio. Foi top. E olha só, basta você entrar aí na sua galeria de aplicativos, procurar a Porto e lá você vai ter todo esse acesso, baixa o aplicativo para você e aí é só utilizar. É muito bacana, gente. Vale a pena você conferir lá. Eu tenho uma história aqui para falar e um depoimento que eu ouvi de um caso, a gente tá falando de sinistro, e foi algo muito particular que aconteceu, onde uma cliente da Porto tinha um cachorro, Alencar. E ouvi dizer que esse cachorro mordeu o vizinho, o filho do vizinho. Então tinha uma garagem lá que o cachorro ficava e o filho do vizinho passava todo dia ali no portão e ele batia a cavareta no portão fazendo tac, 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 pra provocar o cachorro, e o cachorro latia. Era um cachorro pequeno porte. E todo dia de novo voltava da escola e tac, 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 provocava o cachorro. Aí teve um dia que o portão tava semi-aberto, o menino passou e o cachorrinho saiu e nheque na canela do menino. E nisso que mordeu, chocou, teve que ir pro hospital, teve que levar ponto, tomar medicação. E eu soube que o seguro da Porto, o RCF, cobriu essa indenização, esses custos. Eu falei, como assim? Não teve nada a ver com a casa, não teve colisão, não teve roubo, não teve incêndio. O cachorro mordeu o filho, um terceiro, e teve cobertura? É isso aí. Esse caso é real mesmo? É real mesmo, isso tem, essa garantia você vai conseguir utilizá-la lá no residencial, que é responsabilidade civil também para terceiros, né? A mesma situação. Cara, então isso vai amparar, ou seja, se o seu cachorro ali, né, num momento como esse, tudo bem que o menino, né, o Denis Pimentinha, né? Mas olha só, o cachorro nesse momento com essa situação, o dono ele tá amparado. Então, veja só como é importante, não só na sua residência por conta de um pet que causa um dano ao terceiro, como você também ali dirigindo o seu veículo e que a gente já diz, né? Tá usando o celular, não dirija, não dirija. Mas imagine você, num momento de distração, colide o seu veículo, né? Bate o seu veículo num muro ou no veículo de uma outra pessoa por conta de um descuido seu e você não tem uma cobertura como essa. Complicado, né? Que olha que incrível, vai muito mais além do que a gente imagina. Por isso que é importante, cliente, pergunte quais meus benefícios, o que eu tenho de diferente. Legal acessar a rede social da corretora, da corretora não, da seguradora, acessa ali o seu guia de benefícios, o site para entender o que você tem. A gente fala até que não dá tempo do corretor explicar tudo ou informar tudo que tem de benefício, né? Eu sou muito curioso, quando eu contrato um produto, um serviço, faço um cartão de crédito, eu quero saber tudo que eu tenho para eu poder usar de fato. E eu recomendo isso para você, cliente que está fazendo um seguro. E você, corretor, frisa o que é importante para aquele cliente. Tem cada benefício que a gente entende que pode ser válido para um e esse serve mais para outro. Então, identificar o perfil do cliente, usar aquilo ali como um chamariz para acender ali o brilho do olho do cliente, eu acho isso sensacional no processo da venda. Com certeza, Rogério. E até, né, você disse para o cliente, chamou em primeiro ponto, então eu falo para você, corretor. Primeiro ponto é você entender o perfil. Cliente, deixa o corretor entender o seu perfil no que você precisa. Já diz para ele, se a sua necessidade em primeiro ponto é preço, é valor, mostre para ele suas necessidades para que ele possa desenhar a melhor apólice para te atender, desde o automóvel ao seu celular. Então veja, você vai fazer o seguro do seu automóvel, da sua residência, ou saúde, ou até mesmo vai contratar o cartão Porto conosco, né? O cartão de crédito. Então, tem tantas coisas ali que você pode explicar para ele e ele agregar esses benefícios para você e fazer uma contratação, né, pronta e dentro do seu perfil. E conforme as renovações forem chegando, eu tenho certeza que você vai estar
entendendo muito mais sobre o assunto e agregando mais, adicionando mais coberturas nisso que você precisa, né? Dentro da situação que você precisa. Com certeza. Olha, batendo esse papo aqui com o Alencar, pessoal, eu entendi mais ainda de que um sinistro, ele não precisa ser só um aborrecimento, um processo chato ali do seguro. Um sinistro, ele pode sim ser leve, ele pode ter soluções, me deixar mais tranquilo, deixar o próximo mais tranquilo, desde que eu faça uma boa contratação e contrate coberturas que atendam a minha necessidade, né? É isso aí, Rogério. E até aqui nesse ponto, já digo pra você, né? Primeiro ponto, a gente vê as pessoas dizendo, sinistro, pelo amor de Deus, isso é ruim. Como a gente iniciou aqui, né? Não quero, é horrível. Não, pessoal, olha só, sinistro nada mais é aquilo que você comprou pra sua pólice. O sinistro é a garantia, é a entrega do seguro que você comprou. Então, quando a gente fala, e o que é sinistro então, né? Da onde saiu esse nome? Por que isso? Vamos desmistificar. Se a gente tirar o segurez de tudo isso, né? O sinistro, ele é um dano causado ao seu veículo, né? Por algo que tenha acontecido. Por exemplo, se um veículo ou algo bater no seu carro, é um sinistro. Ou se você bater um carro, é um sinistro. Se você está na sua residência e alguém roubar a residência, é um sinistro. Sim. Se houve um vendaval e destruiu o seu telhado, é um sinistro. Se houve um dano elétrico e aí nesse dano queimou alguns aparelhos, é um sinistro. Então, o nome sinistro, ele nada mais é que a entrega daquilo que você contratou. E por isso, de novo, é muito importante você fazer as escolhas corretas das coberturas para sua pólice, que aí você vai dormir sempre de forma tranquila. É isso mesmo. Garantia contratada, atende sua necessidade, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, a gente está tranquilo porque a gente fez uma boa contratação. Então tá aí o recado para clientes, sejam curiosos, perguntem, e corretores, sejam consultivos, ofereçam, entendam o que o cliente precisa, porque hoje foi um banho de loja aqui, entendendo o que é sinistro e o que a gente pode, né, aproveitar disso e usar a favor do cliente, a favor do corretor, para ter uma ótima experiência aí no seguro do início ao fim. E hoje, gente, eu bati um papo aqui com o Alencar, especialista em seguro alto e em sinistro, né, na área de sinistro, com a gente aqui na Porto, dando esse banho de loja aí todos os dias, trazendo pra gente muito conhecimento. Que legal ter você aqui. O papo voou, né? Poxa, tô olhando já aqui, acabou. ó, já passamos de 20 minutos batendo nosso papo aqui. Quando o papo é bom, voa mesmo. Então quero passar a palavra para você aqui, Alencar, dar os recados finais, fique à vontade. A câmera é sua, o cliente, corretor tá aqui do outro lado para te ouvir. Valeu, meu amigo, é um prazer enorme. Nossa área de sinistro tá aqui, batendo um papo com você. Adoro, ouço todos, não perco um, é sensacional. E olha só, já deixo aqui, se precisar falar de novo sobre sinistro, me chama que eu venho correndo. É um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com vocês, falar um pouquinho do sinistro, mostrar para você como que é o nosso trabalho e que o sinistro está pronto para te atender, estamos prontos para estar no momento e na sua necessidade entregar aquilo que você contratou. Então, mais uma vez, o prazer é todo meu, estou muito feliz e quando precisar, pode chamar a gente, porque quem tem Porto... Tem, e olha que a gente chama mesmo, hein? É isso a Porteduc, quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar aqui juntinho sempre aí com essa parceria. Novamente, muito obrigado, Alencar. E você que está do outro lado, que acompanhou o episódio de hoje, obrigado por estar aqui conosco. E fica ligadinho que logo a gente volta com outros episódios no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, aqui também em videocast em alguns momentos. Então espero você no próximo episódio. Um abraço grande meu e de toda a Porteduc e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço.